Vamos iniciar este quarto vídeo em nome do Senhor Jesus. O tema de hoje que alguns amigos, alguns irmãos têm me solicitado para falar alguma coisa a respeito dos cães, que está escrito em Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, onde fala que ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Então, Apocalipse 22, versículo 15. São 6 tipos de pessoas que vão ficar de fora, né? Então, nós podemos fazer uma conexão entre o primeiro versículo, que ficarão de fora os cães, e o último, aquele que ama e pratica mentira. Tem uma grande conexão entre essas duas pessoas. Todavia, nós vamos ler à luz das Escrituras, para nós melhor entender, né? Alguns têm me solicitado essa parte, então nós vamos fazer esse quarto vídeo, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus, e vamos examinar o que quis dizer a Escritura quando chama assim, fala cães e também aqueles que amam e cometem mentira. Esses dois versículos em conexão com o outro. Nós vamos ler aqui essa parte, já foi falada, né? Os cães, os feiticeiros, né? Os adultos, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Então, nós vamos ver, segundo a luz da palavra, o que quer dizer, quem são esses cães, né? Visto que a gente sabe o que é os feiticeiros, os adultos, os homicidas, os idólatras, né? Então, esses cães que aqui falam. Tá. Nós vamos ler agora, como nós acabamos de ler, Apocalipse 22, 15. Nós vamos ler, vou ver se eu encontro aqui. Esse eu encontro vamos ler Filipenses. Deixa eu ver aqui se eu encontro. Filipenses. Filipenses, capítulo 3. Capítulo 3, do 1 ao 2 somente. Aqui o título já diz assim, Filipenses capítulo 3 diz assim: exortação a guardar-se cada um dos obreiros maus e a cultivar todos os frutos do Espírito. Essa Bíblia que eu estou lendo é no computador, né, logicamente, mas ela é a versão João Ferreira de Almeida revista e atualizada. Então, há uma diferença da atualizada para João Ferreira de Almeida revista e corrigida, há uma pequena diferença, mas é muito pouquinho, viu? Então, vamos ler o restante aqui. O primeiro capítulo diz assim: quanto ao mais, irmãos, isso Paulo falando, quanto ao mais, irmãos, regozijo-vos no Senhor, não me é penoso a mim escrever-vos as mesmas coisas, e a vós vos dar a segurança. Aí no versículo 2, Filipenses 3, 2, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Então, nós começamos a entender que esses cães são maus obreiros, são mentirosos, né? Agora, é bom nós frisar, nós estamos iniciando o vídeo, é bom nós frisarmos que nós não podemos, de maneira nenhuma, generalizar, né? Generalizar. Os maus obreiros, tem maus obreiros em todas as denominações, todo ajuntamento cristão, tem os maus obreiros, tem os mentirosos. Mas quando a Bíblia fala sobre cães mentirosos, nós estamos lendo aquilo que está escrito. Mas não podemos, de maneira generalizar, e nem também citar ajuntamento cristão, nem citar nome nem de denominação, nem de dirigentes de igreja, não. Nós não estamos citando, mas vamos citar as Escrituras. Então, vamos ler agora, para dar um seguimento, nós vamos aí agora no Velho Testamento,
nós vamos parar. Deixa eu ver se eu encontro aqui, que eu sou ruim para encontrar. Nós vamos para Isaías 56, do versículo 10 em diante. Vamos ver se eu encontro aqui. Isaías 56. Vamos lá no 56. Isaías 56, versículo 10. Vamos ler do versículo 10, irmão. Depois é bom, os irmãos, ler texto, contexto. É importante isso aí, né? Eu não vou ler para não onerar muito, viu? Mas texto e contexto também é importante. Embora eu estou lendo alguns textos, alguns contextos, né? Mas é bom examinar melhor. Aqui fala as faltas e os crimes de Israel. Logicamente, a palavra está falando com o Israel naquela época, porém serve de exemplo para nós nos dias de hoje, né? Nós vamos seguir aqui diz assim no 10: todos os seus atalaias são cegos, nada sabe, todos são cães mudos, não pode ladrar. Deitados sonham e gostam de dormir. E esses cães são gulosos, nunca se pode fartar. E eles são pastores que nada compreendem, todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos, sem exceção. A Bíblia fala todos, sem exceção, por quê? Porque a Bíblia não está generalizando, mas uma boa parte nós vamos seguir nas Escrituras que nós vamos entender. Frisando bem, novamente, como eu falei no início, não estamos citando o nome de denominação, não estamos citando aqui, falou pastores, que os cães são pastores, né, os gananciosos, né? É o que diz as Escrituras. Agora, não estamos citando nome de pastores, nome de dirigente de igreja, nem denominação cristã nenhuma, não, de maneira nenhuma. Nós estamos lendo apenas para o nosso entendimento que foi me solicitado, tá bem? Então, vamos ler agora Jeremias 25, 34. Vamos ler Jeremias, deixa eu ver se eu encontro aqui. Jeremias 25, 25, 34. Vamos lá, no 34. Vamos ler do 31 até o 36. Jeremias. Não. Do 31, tá? Olha. Aqui diz assim: chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações, entrará em juízo com toda a carne, quanto aos ímpios, ele os entregará à espada, diz o Senhor. Jeremias 25, 31 em diante. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que mal passa da nação para a nação, e grande tempestade se levantará dos confins da terra. E os mortos do Senhor naquele dia se encontrarão desde uma extremidade da terra até a outra. Não serão planteados nem recolhidos, nem sepultados, mas serão como esterco sobre os feios da terra. Aqui vem o que está em conexão com o que foi lido. Apocalipse 22, 15, os cães. Filipenses 3, do versículo 2. Foi lido Isaías 56, 10. Né? Até o 12. Agora nós vamos ler o Jeremias. Vamos ter uma maior reflexão do Jeremias 34 agora. Né? Jeremias 25, 34. Uivai, pastores, e clamai, e revolvei-vos na cinza, vós que sois os príncipes do rebanho, pois já se cumpriram os vossos dias para seres mortos, e eu vos despedaçarei, e vós então caireis como carneiro escolhido.
Não haverá refúgio para os pastores, nem lugar para onde escapar os principais do rebanho. Eis que a voz do grito dos pastores, o uivo dos principais do rebanho, porque o Senhor devastará o pasto deles. Bom, vamos ficar até aqui somente, porque vamos agora para uma referência, né, que a gente tem isso no Novo Testamento, parece, é São João 10, né, e fala do bom pastor, né? Vamos lá em São João 10, vamos no Novo Testamento agora para nós ter um melhor entendimento. Aqui. São João. Meu Deus. É João, capítulo 10. Bom, João, capítulo 10. Vamos ler melhor, adiantar um pouquinho. Capítulo 10, aqui de São João. Vamos ler o versículo 11, 12 e 13, para nós ganhar um pouquinho de tempo, viu? Porque a minha preocupação é alongar muito o vídeo e depois, para mim, inserir as escrituras, fica difícil. Já tem 2 vídeos que eu fiz que eu não tive condições de inserir a escritura. Então, vamos ler João, Novo Testamento. João, capítulo 10, versículo 11, 12 e 13. Vamos lá. Bom, vamos ler o 10. O ladrão está em conexão com Apocalipse 22, 15, os cães. Filipenses 3, versículo 2. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Diz Jesus assim, através de João: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas aí vem assim, mas, no versículo 12, São João 10, 12. Mas o que é mercenário e não pastor, de quem não são as ovelhas? Vendo vir o lobo, deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Aí vem para melhor entendimento. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Bem, aqui está dizendo, né, o que é mercenário? É aquele que vive de salário, né? Exatamente falando daquele pastor, daquele dirigente de igreja que são gananciosos, que tem, a Bíblia está dizendo, não é eu. A Bíblia diz, nós estamos apenas lendo. Agora, eu gostaria de ler um versículo aqui, o 15 e o 16 principalmente. Ó. Ainda como pai, e assim como o pai me conhece, eu conheço o pai e dou minhas vidas pelas ovelhas. E tem o versículo 16, ó, tem ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. A essas também me importa conduzir, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Entendeu? Então, frisando bem, não estando falando mal de pastores, de dirigentes de igreja, nem tampouco denominação, né? Porque em todas as denominações sabe que há os maus obreiros, alguns melhores, tem, é claro que tem, né? A própria Bíblia diz isso. Então, vamos ler agora, então. Nós lemos Apocalipse 22, 15, Filipenses 3, de 1 a 2, Isaías 56, 10 a 11, Jeremias 25, 31 a 36, João 10, 10. Agora vamos ler 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao 4. 2 Pedro, deixa eu ver se eu acho aqui, me perdoa aí porque a visão é meia pouca, sabe? E o computador meu é muito lento. Vamos ler aqui. 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 2. Isso eu acho 2 Pedro aqui. Olha, 2 Pedro, capítulo 2, para nós entender o que a Escritura está falando, dos maus obreiros, que são os cães.
capítulo 2, 2 Pedro, capítulo 2. Vamos ler. Segundo Pedro, capítulo 2, capítulo 2, versículo 1 ao 4. Olha, aqui já diz assim, olha, os falsos mestres, seu caráter, obras e justo castigo. Mas houve, vamos dar início à leitura, mas houve também entre o povo falsos profetas, como também entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Agora vamos ler o seguinte aqui para nós chegar num consenso de Apocalipse 22:15, que é os cães, os mentirosos, os maus obreiros. E muitos, no versículo 2, 2 Pedro 2, 2. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Também, movido pela ganância e com palavras fingidas, eles farão de vós negócio e a condenação dos quais já de largo tempo não tarda, e a sua destruição não dormita. Então, todos estão entendendo bem? Eu estou apenas lendo, nem estou exortando muito, porque cabe a cada um examinar a Escritura, né? À luz da palavra de Deus, né? É importante nós examinar a Escritura, ler texto, contexto, isso é muito importante. Então, nós lemos, agora vamos ler Mateus, do capítulo 7 de São Mateus. Vamos ver aqui. São Mateus, capítulo 7. Opa, passou aqui. Mateus, capítulo 7. Espera aí, um momentinho. Capítulo 7. Olha, aqui já diz assim o cabeçalho, né? Continuação do Sermão da Montanha, o juízo temerário, as coisas santas não deis aos cães. Novamente falando em cães. Perseverança na oração, a porta estreita e os falsos profetas. Né? Então, é as escrituras que estão dizendo, eu estou apenas lendo e passando o que foi me solicitado, viu? Não estou julgando, porque o julgar é falar sem saber, não saber a veracidade dos fatos e falar. Não, eu estou examinando as escrituras, a luz da escritura, viu? Depois nós vamos falar alguma coisa sobre isso. Olha, porque a Bíblia aqui diz aqui, não julgueis para que não seja julgado. Então, estou deixando bem claro que eu não estou julgando, apenas estou lendo, nem estou exortando, estou lendo, para que nós cheguemos num consenso, né? A própria Bíblia fala. Então, vamos ler o Mateus 7, do 1 ao 23. Olha, porque isso no versículo 2, São Mateus 7, 2. Porque com o juízo com que julgais, perdão, julgais sereis julgado, e com a medida com que medis, ferirão a voz. Então, nós temos, se a gente fala alguma coisa sem saber a veracidade do fato, nós estamos julgando, né? Então, aqui não, nós estamos lendo e não estamos afirmando nada, nós estamos lendo a própria escritura. Então vamos ler aqui. E por que vês o arqueiro no olho do teu irmão e não repara a trave que está no teu? Ou quando dirá o teu irmão, deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás bem para tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Aí vem exatamente o que foi me solicitado. Quem são esses cães? A Bíblia está afirmando, não é eu. Não deis, no versículo 6, Mateus 7, 6. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para não acontecer que as calque aos pés e voltando-se vós despedacem. Pedi e vos dar, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe, quem busca, acha, e o que bate, abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se seu filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens façam, fazei-o também vós
Eles, porque é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entraram por ela. Porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que o encontram. Aí vem novamente: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas anteriormente são lobos devoradores. Até 23. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas de espinheiro ou figos de abouro? Assim toda ave boa produz bom fruto, e porém a ave má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nenhuma ave má frutos bons. Todavia, toda ave que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Nem todo que me diz, olha, veja bem, vamos, né, a palavra de Deus que está dizendo: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então os maus obreiros, os cães, eles vão ficar de fora, mas não podemos generalizar, nem apontar nomes de denominações, nem nome de obreiros, não, de maneira nenhuma. Nós entrar numa reflexão, né? Muitos, no 22, Mateus 7, 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, isso é Jesus falando: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Está vendo, irmãos? Então, em conexão com tudo que nós temos lido, a Bíblia diz que tem os cães, que são os maus obreiros, né? Os mentirosos. Como já foi dito, não estamos apontando denominação, nem dirigente nenhum. A gente sabe que tem, através da Escritura e pelo que a gente vê no mundo, negociando com a fé, né? Agora, o povo pode pensar assim: daqui a pouco Deus vai dar a graça de dizer que nós temos que assumir aquilo que Jesus nos delegou para nós, né? Ele deu-nos o poder de quê? Expulsar o diabo, ele fugirá de vós. Nós temos que assumir, tomar posse desse poder que ele nos delegou. E outras coisas mais, né? Aqui vamos lá, às vezes alguém pode dizer assim: mas eu não entendo a palavra, eu não entendo o que o Espírito Santo me diz. Eu sei que realmente tem maus obreiros, eu sei que tem os cães, que a Bíblia nos mostrou aqui, mas como que eu vou saber? Ora, vamos ler uma parte. Eu não estava tendo. Deus me trouxe uma parte que alguém pode dizer assim: mas eu não entendo o que o Espírito Santo diz. Então, olha o que diz, né? Não vou olhar nas Escrituras, não, mas olha o que o Espírito Santo diz através de Paulo, né? Paulo disse assim lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, que ninguém pode discernir mas nós temos nosso discernimento e nós temos a mente de Cristo. Ora, se nós temos a mente de Cristo, claro que nós, tomando posse dessa mente de Cristo em nós cristãos, principalmente os gentios, né, que Paulo falou, nós vamos discernir todas as coisas. E em 1 Coríntios, também, não 1 Coríntios, vamos ver se eu encontro aqui, fica melhor para nós. No Novo Testamento, 1 João, aqui, vamos achar aqui, para nós ler melhor. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 20, o próprio Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Olha, se temos a mente de Cristo, nós vamos entender o que Cristo está falando através do Espírito Santo na nossa mente, no nosso coração. Então, vamos em 1 João aqui, no versículo 2. 1 João, perdão, 1 João, não versículo, 1 João capítulo 2, deixa eu ver se está no qual versículo que está aqui, 1 João 2, vamos ver qual capítulo que está. 1 João 2, parece que lá no 20, no 19, deixa eu ver aqui.
18, 19. Sim, é no 19, diz assim, olha, vamos prestar atenção. Saíram dentre nós, mas não eram dos nossos. Está falando do anticristo. Porque se fosse dos nossos, teria permanecido conosco, mas todos eles saíram para que se manifestasse que não são dos nossos. Agora vem no versículo 20. Ora, vós tendes a unção da parte dos santos e todos têm de conhecimento. Entendeu? Todos têm conhecimento. Não vos escrevi porque não soubesse a verdade, mas porque sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Então, veja bem, lá como já foi citado, lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 20, diz que nós temos a mente de Cristo. Aqui, em 1 João capítulo 2, versículo 19 e o 20, diz que nós temos a unção de Deus e sabemos todas as coisas. Na João Ferreira de Almeida, Revista Corrigida, está falando até mais claramente. Ora, amados, vós tendes a unção de Deus e sabe todas as coisas, não precisa ser ensinado por ninguém, né? Bom, então vamos agora em João, capítulo 3, nós estamos no 2, 19 ao 20. Vamos no 2, no 3, João 3, essa aqui está fácil aqui, de pular. João 3, vamos no versículo, deixa eu ver aqui, no 20 e depois, no versículo 20, João capítulo 3, primeiro João capítulo 3, versículo 20 e 21, para nós entender as partes que foram faladas, né? Para nós não dizer assim, eu não entendo, mas não entendo por quê. Nós, tem o Espírito Santo habita em nós temos a mente de Cristo, temos a unção de Deus, como já foi dito. Então, nessa unção não precisa ninguém que nos ensine, o próprio Espírito Santo nos orienta, nos ensina. Então, vamos, 1 João capítulo 3, versículo 20 e depois no 21, para fechar com chave de ouro. Olha, 20. Olha o que diz aqui, 1 João capítulo 3, versículo 20. Porque se o coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Tá vendo? Então, se nosso coração nos acusa, né, se nosso coração nos mostra, Deus é maior que o nosso coração. Então, nós não devemos ter dúvida. Ora, nós temos a mente de Cristo, como já foi falado, né? Em 1 Coríntios capítulo 20, capítulo 2, versículo 16, 1 João capítulo 2, versículo 19 ao 23, né, fala que nós temos a unção de Deus, conhece todas as coisas. Aqui fala que é nosso coração e conhece todas as coisas, né? Maior do que Deus, que é o nosso coração, e conhece todas as coisas. Deus conhece todas as coisas. Agora vamos no 21, versículo 21. Amados, se o coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Então, como a gente pode dizer, eu não entendo o que foi lido, o que foi falado sobre cães, não é que nós estamos julgando, nós não estamos julgando, nós estamos mostrando a palavra de Deus, viu? Eu creio que, até que Deus me deu, eu creio que vai ser aproveitável. Vamos ter uma reflexão sobre esse vídeo, sobre os cães. O próximo vídeo, Deus já deu a graça, alguns irmãos já pedindo, né? Alguns amigos, alguns familiares pedindo para falar a respeito, não só falar, mas mostrar na escritura a respeito de uma parte muito polêmica também, que é os filhos de Maria e José, né? Não vamos abordar esse assunto agora, não. O tema será o próximo vídeo, que é o 5º vídeo, que Deus dá a graça de fazer, se for da vontade de Deus. Deus me dê vida para fazer, viu? Eu estou fazendo, a Bíblia diz assim, tudo que fizer com pureza de coração para Deus é puro, viu? Então, eu estou fazendo para bem, para edificação da igreja, né? Não é para me aparecer. Deus me revelou, gravou isso tudo, né? Como eu já disse nos vídeos anteriores, não estou me gloriando disso não, mas com 2 madrugadas, por misericórdia, Deus me gravou praticamente, gravou na mente, né? Praticamente a Bíblia, a gente fala a Bíblia toda, mas não é, os pontos principais, né? Os pontos principais para a vida eterna, para esclarecimento. É claro que não é a Bíblia toda, nem tem necessidade, viu? Então, o que Deus me gravou na minha mente, eu sei de cor, para a honra e glória de Senhor Jesus, mas
No próximo vídeo, a gente vai explicar melhor sobre isso. Eu agradeço a atenção de todos vós. Pediria que vocês, se puder escrever no canal, não estou com intenção nenhuma, não. Mas Deus conhece meu coração, tá? Por que se inscrever? Porque os próximos vídeos, vocês têm acesso aos vídeos, viu? Perdoa, eu não sei gravar bem, são o quarto vídeo que eu estou fazendo agora. Amanhã, se Deus me der a graça, eu vou gravar o sexto, né? Ou melhor, não, gravando o quarto agora, e amanhã Deus me dará de gravar o quinto. Esse tema, os filhos de Maria e José. Tá bom? Tudo dentro das escrituras, para melhor entendimento e sabedoria. Eu dou graças a Deus por tudo, e que Deus abençoe toda a irmandade, todos os cristãos na face da terra. Né? Que Deus abençoe a todos no grato amor do Senhor Jesus. Amém.